gostando. Você que vai escolher isso, você que vai, né? Vamos ver, né? Que jeito ela leva. Every time she be in the academy, she feel comfortable. It's not an obligation for her. And that's, I think, it's amazing for us, you know. That's the sport coming with the life for us. Você gosta de treinar comigo? Fala alguma coisa aí. Gosta de me bater? Quer mais? De me derrubar? She like to beat me up, that's the problem. I don't like to train with her too much. Aí, Megaton, vai dentro aí porque dieta Grace. Como cada refeição eu como 2, 3 mamões. Vou pegar a baratinha ali. Tá bom. Agora quanto leva? Deixa no crack. Ó, dá, pode ir, pronto. Tem no filho freguês, né? Aí o teu morango, ó, você tá de olho no morango, tá vendo? Eu? Obrigado, agradece ele aí. Valeu, meu querido. Abraço, tchau, tchau. Preparou, hein? Enquadrou a distância. Vai! Vai, vira. Vai na chance dele, vai. Agora, vai. Isso, vai. Vai, isso. Vai. Isso, vai. Vamos pra mão direita, vai com as costas. Agora, isso. Vira rápido, Cesário. Vai. Isso, a opção é sua. Vambora, vai. Isso, tá acabando, 10 segundos, vai. 10 segundos, Roy. Aperta, Cesário. Vai. Maravilha. Só bloqueio, mete na cara. Vai. Vai, tá rodando. Vai. Tira, conduz ele. Negócio é o seguinte, câmera lenta. Joga um 2. 2 entrou, já tá ali. Isso, vambora. Vira rápido, Cesário. Isso, vai. Aí você tá melhor, porque com tempo. Isso. Vambora, vai. Tá. Incorpora a situação. Vambora. Isso. Faz a distância que te interessa. Agora. Isso. A opção é sua. Vambora. Isso. Vambora. Vai. Isso. Vambora. Vai. Maravilha. Respira. Isso.
E sai dele, Cesar. Vambora, vai. Isso. Tira, Cesar. Isso, bora. Isso, tempo. Maravilha. Maravilha, vai. Atenção, uma sombra de 1 minuto. Atenção, agora. Vai, cria tudo, vai. Isso, vai combinando. Foge pra cima dele, tecnicamente, vai. Simula. Bora, bloqueio duplo e alternado. Vambora, vai. Isso. Tempo. Maravilha. Maravilha, respira. Box, it's a very, very big help for me, you know. I'm coming from a ground technique, a jiu-jitsu, you know, and every time I try to have some preparation for fight, I try to bring Claudinho and at the same time box with me to the ring because they help me a lot, you know. I never expect to change punch and kick with nobody, but they give it to me a little idea, at least with what coming, you know, what the guy throw me, what punch he gonna throw me, and that's the idea I train in boxing, and that's the big help he give it to me. And besides this, how I make me myself safe, you know, in each move, the time I'm stand up. And make sure, of course, make me keep my game close and close to get something I'm looking for, you know, and put the guy on the floor and do whatever I want, you know, choke, armbar, footlocks, you know, and then I've been home. My training box is consistent at least two times a week, you know. I wish I can do a little more, but I have a lot of things to do. I need to lift weight, I need to running, I need to train jiu-jitsu, I need to train clinch, you know. But at least 2 times a week, I be training boxing. It's a lot of exercise besides the defense and punching, you know. It's a lot of cardiovascular, you know. It's very good for me to be here. Okay, I have a big pleasure to be with this man because he's one of the head corner in Brazil and boxer. I think one of the best boxers, you know, trainer in all over the world. And then I be with him for a long time. And then actually not me only, but Renzo, Ralph, you know, everyone do the no holds bar in Brazil today. Don't come without Claudinho to the ring. That's what we say in Brazil. That's the man. And besides this, he's a good jiu-jitsu too, you know. You can choke him if you want. O treinamento do Royler sempre foi feito na parte de pancada com o objetivo não do Royler trocar pancada com outro lutador. Foi sempre com o objetivo do Royler defender o ataque do adversário, entrar nele e levar para o chão, que é onde o Royler é bom. O Royler, desde quando eu acompanho ele, a vida dele como lutador de jiu-jitsu, lutador de vale tudo, ele sempre foi um lutador guerreiro. Luta com lutador com 30 quilos a mais do que ele, já perdeu luta, já ganhou luta e sempre se demonstra um lutador valente, um lutador guerreiro. E no vale tudo, mesmo aos 40 anos, lutando com um lutador de 30 anos, com 10 anos a menos, ele mostra uma qualidade de raça, ele mostra empenho, ele mostra dedicação. É um indivíduo que dá a vida dele dentro do ringue. E para mim, é muito bom treinar um lutador assim, porque é um lutador guerreiro, é um lutador de um bom condicionamento físico. Ele pode até perder uma luta, mas ele perde a luta ali com garra, com determinação. E ele tem isso com o pouco peso que tem. Então eu acho que o Royler hoje, ele não tem que mostrar mais nada para ninguém. Ele já é um lutador que, como lutador de jiu-jitsu e como lutador de vale tudo, ele já tem o nome dele na galeria dos melhores lutadores desse país.
quase todo dia. Ver como é que foi a escola, como é que estão as notas. Eu só perco aqui, eu tô em minoria. Eu tô com 5 mulheres. Ainda bem que eu não me machuquei muito, né? Eu ganhei mais as lutas do que perdi, mas dá nervoso? Eu não gosto, né? Acho que vai machucar, porque também eu tenho que machucar. Normal, eu fico nervosa, esperando ele me ligar com o resultado. That's my favorite board because that's a present from Hawaii. My friend Kai, tell the guy, say, hey, give the present to this guy. Like Bruce Iron, give me this, and Angie Iron, give me this. And this is a Pedro Bataclin from Rush. It's my favorite shape, you know. Bruce, Angie Iron come into my fight and say, hey, I need to give you something, man, because I never have the emotion I have in my life watch you fight. And then he gave me the board. I really appreciate it. Aloha. Jiu-Jitsu changed a lot the relationship all over the world. And every time I travel, I make a new friends. And especially because I like to be involved in the water and surf, you know. And then I be a lot of times in Hawaii. And then I met one guy, Kai Garcia. He's a very special guy. He treated me like a king over there. You know, he's a black belt, training jiu-jitsu for a long time, and then he started to teach the guys over there. And that's a good relationship, you know, jiu-jitsu give to everyone, not only in Brazil, but, you know, all over the world, like I say, and make you have a good friends. If you train jiu-jitsu, if you're a black belt, if you're a surfer, if you like to train, and then if you go to Hawaii, you already have a place to train. You know, actually, not only Hawaii, everywhere. You know, just bring your board, bring your gi, and go training. Tá ajoelhado? Vou começar em pé aqui com ele. Segura ele aqui, ó. Se eu quiser fazer o gancho, não quiser fazer o gancho, vou fazer o gancho nessa perna. Eu vou marcar com esse pé aqui, vou puxar ele. Ó, para um lado, eu vou correr aqui pro outro. Ele vai só ficar parado aí, enrolando aqui. Puxei ele, vamos lá, tem que dar uma aquecida aí, ó. Vamos lá para o outro. Vai. Não, você vai puxar pra você. Aí, ó. Agora não pode funcionar, é o seguinte. Às vezes eu tô aqui, eu puxei ele, abriu, vem cá, sai daqui, ó. Já vem sentando direto, amassando no triângulo aqui, ó, pegando no triângulo. Depois vem atrás do braço primeiro, fecha a perna e põe pro braço. Em vez de eu ficar preocupado em querer trazer de volta e com o braço aberto, ó. Já entra aqui direto, ó. Ó, joga pra cá e vem caçando, marcando no triângulo. Vamos lá, vai. Mas se alguém quiser descansar, pode descansar. Vai! Well, it's always a pleasure for me to be in the academy. It doesn't matter, I already have a fight coming pretty soon, you know, but I don't like to be so far from the academy. And of course, I'm not teaching all the class, but I like to be involved a little bit and teach, you know. This, for me, this is having a good time. I'm so happy to be here. I'm glad to born the family I born and do something I really like. This work for me is not work. Actually, it's work, but something I really enjoy.
conditioning. 20 days, 3 weeks before the fight, and then I'm already in my way, you know, like all my life. This is beautiful, you know. I don't need to lose weight, just eat a lot, and jump in the ring and fight. So end the train, end the day, tomorrow you're coming back. Well, it's very important for me, you know, because that's the only time I relax. The time I jump in the water, and then I have a new vibration for my muscle, you know. And in Brazil, it's good because you have the water, the ocean, and then you have the mountains. Sometimes you go in the waterfall, it's beautiful, you know. And then you can run in the mountain and go in the waterfall. You can run in the sand, and then you have the ocean. It's everything good, you know. It's very, very comfortable for us. It's very important, you know, you mix everything. Fez um round de 8 minutos. 8 minutos e meio. Well, I've been working with Royler for the last 4 years,
And it's very easy to work with him because he's a natural-born athlete. He's not a very strong guy, he's not very muscular, but his endurance is amazing. He's almost 40 years old and just fighting like a kid. Like he's training in the academy with students about half his age, as well as them. It's impossible to fight and not be tired. You'll be tired by the end of the first round. Everybody does. By the end of the first round, both fighters will be tired. The one who gets better for the second round has an enormous advantage. We try to simulate a round or two or three of the movements that could happen in a fight. So the difference of fighting on the ground and stand up and go to the ground again, and some isometric movements, some explosive movements. We were working about 7 to 8 minutes. We make a break of 2 minutes and another round of 7, 8 minutes. He was about 160 by the end of the first round, and when he came back for the second round was about 99. It's a very important drop of the heart rate, and it will be important in the fight. Royler has a tremendous, amazing recovery from the first to the second round. It's very important. O meu papel estipulado é treinar a parte de chão do Royler, mas eu tento ir um pouco além disso. Porém, eu como membro mais antigo da equipe, no sentido de estar mais tempo com a família, eu procuro me colocar numa posição de técnico, diferente da posição de treinador. Essa parte do lado emocional do lutador eu me preocupo muito, porque eu acho que ela é a mais importante de todas. Então, todo treinamento é em vão se naqueles 15 minutos que antecedem a luta, o lutador não estiver bem concentrado e bastante calmo, sabendo exatamente o que ele vai fazer. Porque, na verdade, na hora que ele pula as cordas, ele está sozinho lá dentro, entendeu? A estratégia do Royler, eu procuro fazer de acordo com o que ele já faz desde que ele nasceu. Sem dúvida, o Royler de kimono e sem kimono foi o maior competidor que a família Gracie já produziu. Ele tem um espírito dentro dele, um espírito competitivo muito forte. Você vê hoje em dia que o Vale Tudo virou um show para televisão. E você vê nos próprios alto-falantes dos estádios pedirem ação. Não é mais uma luta em que o lutador pode mobilizar, fazer um peso correto, desgastar o cara com esse peso e, através desse peso correto, dessa mobilização correta que ele faça, induzir o oponente ao erro. Isso praticamente é difícil de se ver hoje no Vale Tudo. Quer dizer, o show mudou, a dinâmica da luta mudou. Não mostra aquele que carrega dentro dele um conhecimento maior de arte marcial. Então, às vezes, você tem um lutador clássico em uma arte marcial que às vezes não consegue, com essas regras, subjugar o outro simplesmente com a arte marcial dele, porque as regras não deixam mais. Isso.
if you're born in the Grace family, you need to know, they give it to you, a gi, and they give you a ball. One day, you realize the ball is gone, and then you only have the gi. Could be old gi, but you still use in training and training, and that's how you grow up in the Grace family. This is a very pleasure for us to be here, to training, you know, to having a good time, to laugh, to play with each other, you know. And sometimes in home you have some problems. Say, let's go to the match. I saw Hicks and Half one time. They start talking, they start maybe change punch and kick a little bit, and then they train for 1 hour inside the room, the living room at home. You don't realize, you know. In the end, they kiss, they hang each other, you know. They cry sometimes, you know. Say, wow, you know, it's something nice, you know. That's how you're gonna be at the time you're born in the Grace family, you know. Every problem is right here. You need to walk in and say, hey, let's get it on. In one of my first tournaments in Jiu-Jitsu, my father coming to me one time and said, hey, come here. If you win,
I give you 10 bucks. If you lose, I give you 20 bucks. And then I look at him and say, hey, I don't understand, you know. In the moment I say, hey, what happened? And then in this tournament I lose. I don't know why, you know. And then he gave me 20 bucks and then I got a silver medal. And then I said, why he gave me more money to lose? And then later I understand, it's not because the money, it's not because the medal. This to make you more comfortable. In the family, they never try to push you to the tournament, you know. That's making me so happy, you know. The time I grow up in the family, like I say all the time, they give me the ball and they give me the gi. And then we start playing soccer, and then one day you realize you lose the ball, and then you start throw and choke, and you know. And then the same thing, they not force you to be a teacher. You learn first, and then one day you're gonna be a teacher, and then the next step, what the next step? If it's a no holds bar, okay, let's go to the next step, and then no holds bar, and then start training for no holds bar. But never tell me, say, you need to go to no holds bar. Actually, the time I'm a little kid, I'm watching, you know, Jitsu sometimes. That's I say, hey, maybe one day I'm gonna be there, you know. But there's nothing like I need to be there, you know, because the family always support. They always try to be nice and say, hey, do whatever you want. The time I'm a little kid, I'm training with Hollis, you know, and then I absorb from him, you know, his style. And then after Hollis, I go with Hickson, you know, and Hickson a lot, and then I take a lot from him too. But the aggressive style, I take from Hollis, you know. Try to be on top, try to be aggressive, try to finish the guy. My father is the head of the family, you know. And always I talk to him, and the last fight I have is say, hey, run into the guy, push him, put him on the floor and finish. I say, yeah, that's good. In the family, we have Hickson, Royce, Euler, Renzo, Ralph, Ryan, Rodrigo, everybody involved in MMA, no holds bar. And then we have the new generation. They start to grow up, and then they start to put their head and see, hey, I'm here too, you know. Like Roger is gonna be a champion for the next 10, 20, 30 years, I believe. You know, because he's heavy, strong, you know, and a good head. That's very important. You have Akira, you know, what a sweet girl, you know, very good technique. She's go far too, you know, she's young, you know, a lot of to learn, you know. And then you have a Chrome, that's a Hickson's son. It's a little boy, 17 years old. He's gonna grow up pretty soon, and then you're gonna give a hard time for everyone. That's how I grew up, you know. Before I start to walk, I already trained Jiu-Jitsu. Actually, the time my mother pregnant, I already trained her.
na guarda, brincou, jogou por cima, deu uma toreada, ganhou a luta. O Abu Dhabi foi uma lição não só para mim, mas para minha família, para minha equipe, meus amigos, para todo mundo, assim. A gente aprendeu muito, assim, muitas coisas. Eu tive muito pouco tempo para me condicionar. Eu estava me preparando, eu queria lutar até o absoluto, então eu estava me preparando e num treino normal com o Demian, a gente estava treinando, eu me machuquei sério, eu tive 3 tipos de fratura e um ligamento parcialmente rompido. O que o médico na hora viu os exames, falou, ó, são 3 meses para você voltar para a prática esportiva. Eu falei, pô, impossível, eu tenho 1 mês e 2 semanas. Aí ele falou assim, não dá. Aí eu falei, faz o 100%, que eu vou me dedicar ao meu 100%. Fiquei 1 mês com gesso, e era um gesso que eu conseguia tirar e colocar, né? Então, condicionalmente, qualquer um estava bem mais condicionado do que eu. Entendeu? Eu não tive um tempo de preparação física e tudo que eu fazia era, sabe, não deixar o emocional cair. Aí eu falava com o médico, com a minha mulher ficou super nervosa, sabe? E eu falava pra ele, eu falava, enquanto eu tiver a visão de que eu posso ser campeão, independente do meu pé, como eu esteja, eu vou competir. Eu tô indo porque eu tô sentindo de Deus que Ele quer me ensinar algo. Quando eu me machuquei, quando a gente conversou todo mundo, achamos melhor não deixar vazar pra ninguém, pra mídia, nada, né? Porque por uma questão estratégica. Eu fazia as fotos sem o gesso e publicava as fotos na internet como se eu estivesse treinando, como se estivesse me preparando. Mas cada dia eu vivenciava pequenos milagres que eu falava, cara, é sobrenatural, é algo de Deus, sabe? Não é por mim, não iria dar conta. Então, por isso que eu sabia que ia dar certo. E eu sabia que o meu jogo estava limitado, sabe? A única coisa que eu poderia estar lutando bem seria em pé, só que eu não tinha arrancada para dar um tiro nas pernas de ninguém. Qualquer outra coisa seria difícil. Passar a guarda, fazer guarda, raspar. Eu não conseguia colocar gancho, empurrar. E para passar no meu pé não tinha estabilidade, não tinha apoio. O meu apoio ficava sobre o meu calcanhar. Era impossível jogar o meu peso sobre a ponta do meu pé. Porque geralmente eu tento me moldar a uma estratégia eu monto a minha estratégia me moldando ao lutador. Dessa vez não, eu teria que todos os lutadores que eu fosse lutar, se moldar ao meu tipo de luta, porque eu só tinha um tipo de luta. Então era algo assim, loteria. Na minha primeira luta eu lutei contra um japonês, um wrestler japonês. Um bom lutador, rápido, forte. Eu sabia que ia ser minha primeira luta, eu tinha que fazer algo, sabe, legal para as pessoas saberem que eu tava bem. Então eu entrei, eu não me lembro ao certo da luta, eu lembro de flash, mas eu sei que eu dei um pulo, parei nas costas dele. Eu sei que sempre quando eu ia pras costas eu fechava o triângulo para esconder o meu pé que estava machucado. A luta foi super rápida, super movimentada, para impressionar, eu quis impressionar. E passei a primeira luta. Na minha segunda luta, lutei contra um wrestler americano. É um cara muito perigoso, porque ele tem um jogo muito bom. É um cara que dá muita queda. E ele ficava me provocando, porque ele sabia que ele ia me dar queda, porque ele era um wrestler. Pelo histórico de lutas dele, ele sempre derrubou todo mundo, nunca caiu. Então ele sabia que ia me dar queda, só que ele tinha que me dar queda depois dos 5 minutos, que era onde valia a ponta. Fui dando confiança pra ele me jogando, ficava batendo no meu ombro, e me jogava pra longe, batia no meu ombro, me provocando e ficava me dando, fazendo mais entradas como se fosse pra me derrubar, mas só me empurrava. Eu comecei a reparar que ele tava só fazendo o mesmo golpe. Aí eu falei, vou brincar, né? Tava na hora.
Quando ele tentou fazer, eu contra-golpeei. Cheguei muito fácil nas pernas dele. E me joguei com tudo, que eu não tinha nem como ter que segurar o peso. Eu tive que cair junto com ele. Falei, vou me jogar. Minha perna não aguentava mais. Eu me joguei e caiu eu e ele. Bum! Caí, eu derrubei. Ele se levantou com os olhos desse tamanho, né? Aí fiz o mesmo golpe. Bum! Aí derrubei ele de novo. Aí ele caiu, subindo, aí ele segurou minhas pernas para me derrubar. Ele deixou muito espaço e eu entrei a guilhotina. Quando eu entrei a gravata técnica, aí ele foi tentar me derrubar, eu já raspei e caí montado. Aí eu finalizei. Aí ele bateu, eram 2 minutos de luta. E fui pra semifinal. Aí eu já falei, pô, cheguei na semi, cara, não acredito. Eu já tava feliz, assim, acabava a luta, ligava pro Brasil, falava com a minha mulher, falava com meu irmão. Aí fui lutar contra um rapaz lá do Canadá, muito bom. E aí eu fui lutando, os primeiros 5 minutos no vale ponto de queda, a gente foi um cansando o outro. E na minha estratégia ali era, tentar dar queda no final. O Rodrigo tava me dando o tempo muito certo. Léo, 30 segundos. Léo, 20 segundos. E eu passei 5 minutos da luta valorizando o jogo dele em pé. Entendeu? Isso dava confiança pra ele. E quando chegou nos segundos finais, Léo, 10 segundos. Quando ficou 10 segundos, entrou a contagem já ficou na minha cabeça e eu peguei a perna dele. Aí 3, 2, 1... Aí tocou o sino, o cara falou ponto. Aí eu botei pra baixo. Aí marquei os pontos. O meu pé tava com 3 fraturas. O ligamento parcialmente rompido. A musculatura fraca. Totalmente instável. Estabilidade 0. Eu não tinha segurança nenhuma, nem equilíbrio pra passar a guarda. Força, não tinha nada. E eu fui matando o jogo dele. Ele foi cansando. De repente eu vi que era um momento bom, passei. Eu dei um pulo pro lado, não me lembro nem como, mas passei e caí do lado. Eu não me lembro como foi ao certo. Eu sei que eu encaixei no estrangulamento, que eu faço bastante, que é uma gravata técnica inversa, né? E fui pro estrangulamento, eu finalizei. Aí, me emocionei bastante. Muitos não entenderam e o meu time sabia, a galera sabia. Todas essas lutas foram no sábado. Voltamos pra casa, fomos descansar, as finais todas acontecem no domingo. Durante a noite eu estava lendo a Bíblia e um trecho da Bíblia estava falando assim, com os bons seja bom e com o perverso seja indomável. Não que ele fosse o perverso, mas que a situação que eu estava vivenciando era diferente. A situação era ruim. Peguei esse verso, escrevi, coloquei no meu short de luta e fui no outro dia com essa ligação, com essa coisa na cabeça. Indomável. Eu sabia que a luta ia ser difícil, eu só não esperava que ela fosse 50 minutos. Ninguém esperava. Não me lembro de toda a luta, eu me lembro de flash. Me lembro de certa vez que ele esperava eu fazer os ganchos para ele poder me dar uns cataguruma. Numa dessas vezes eu fui no braço dele, encaixei um triângulo, sabe? Estiquei o braço dele assim. Só que eu encaixei com o meu pé esquerdo, que é o pé lesionado, fechando o triângulo. E o meu pé foi cedendo e foi escapando também. Eu me lembro de uma situação que ele segurou a minha perna e eu consegui dar um sumigaesh. Era uma estratégia minha também, ser a luta longa, porque eu tive que esperar ele crescer, atingir o pico dele de luta e começar a cair no gás. Eu tava naquele gás ali, eu não descia nem subia mais, aquilo ali era o
O meu condicionamento me dava aquilo. Eu fiz um gancho, ele foi se defender, eu caí do lado, na minha guarda. Eu comecei a abraçar ele e apertar e forçar essa situação da barrigada dele. Ele foi dar a barrigada, foi a hora que eu pulei para as costas e passei a guarda. Aí eu marquei o ponto. Naquele momento eu sabia que ia ser meu. Aí eu ainda tentei finalizar dali, esticando o braço dele. Aí ele se defendeu também, muito flexível. Aí eu montei, marquei mais um ponto, montando. Mas não finalizei. E aí acabou a luta, fui campeão. Aí me emocionei. Aí o Damian, que tava comigo, se emocionou demais porque a gente acabou se machucando juntos durante o treino. O Comprido também se emocionou porque tava lá já sentado 50 minutos me motivando. E acabou que deu tudo certo, foi mil maravilhas, pô. Aí foi só festa, a gente, pô, curte às vezes até hoje. Filha da puta! O cara ganhou, Foi maneiro pra caramba.
costas. São Manuela, se você fazer completo. Acho que o mais difícil assim é na época de campeonato, que é quando ele fica mais nervoso, quando tem que ter uma alimentação mais balanceada. Então assim, acho que essa época é a mais difícil. De resto, acho que não tem problema não. Assim, em relação a isso a gente tem que se adaptar à forma, assim, a rotina deles, até em relação a nervosismo, tudo, ao amor. Antes do campeonato no carro, assim, fica mudo, não fala nada, como se nada fosse conversar. Fala, pô, o que você tem? Aí fala, cara, assim, tipo, não fala nada, estou concentrado, né? Não quer nem conversar, é papo. Fica quietinha, e a gente não. Também, e lá no campeonato a gente só fica calma, né? Tem um nervosismo, uma vontade de gritar, de ela, vai, faz isso, só que eu não sei o que falar. A gente não vai raspa, não. A gente fica histéricas. Eu da unha, eu não tenho unha mais depois do campeonato. Eu vou na unha durante o campeonato inteiro, fico com o dedo na boca, e nervosa, coração a mil, assim, e a mão suando, e fica contando pra acabar rápido, né? E fica as três histéricas, uma olhando pra outra, querendo dar força pra outra. I started Jiu-Jitsu when I was 19. From the beginning, I start training like 3 times a day. So I get my black belt in 4 years and a half. For me, competition is just a way to improve my spiritual side, to make my mind stronger, and it's not a main concern. I prefer fight like 30 minutes than
10 minutes. The essence of the pure jiu-jitsu is no time and you wait for a mistake of your opponent to finish him. Rickson Gracie in jiu-jitsu is the person I admire the most. It's for me is, you know, he have a very strong spiritual side and very strong, you know, very good jiu-jitsu and the best in the world. He's an example for me, you know. He's the essence of the pure jiu-jitsu, you know, with, you know, the self-defense, the strong base. This is jiu-jitsu for me, you know. Vai treinando, tá? Aqui é a mesma coisa, só que o de cima pode dar soco. Só que é o seguinte, é treino normal. Aí, ó. Então, isso aí. Isso. Agora essa mão vai vir aqui, ó. Na frente do rosto dele, tá? E você vai rodar, ó, pra cima dele aqui, ó. Minha perna eu jogo por cima dele. E vou tirar esse braço aqui, ó. Ó, só que essa perna vai rodar pra baixo. Ó. A mão aqui, essa aqui, ó. Segurei. E passo no lado. Tá? Tranquilo? Aí é o seguinte, a hora que ele vai bater, ó. Ele vai abrir um lado, tá? Você foge o quadril pro mesmo lado e entra a mão aqui, ó, defendendo, tá? O queixo e a cabeça. E vai vir sempre buscar essa enrolada aqui, ó, tá? Se ele parar aqui, eu já posso começar a entrar na posição aqui, ó, tá? Se ele puxar essa mão aqui que vai estar suada pra bater com a outra, vai, ó,
tá? E aqui eu sempre posso enrolar e buscar essa posição aqui, tá? Sempre. Ou, se quiser também, ou essa, né? Ou quando ele puxa lá, bate um. Ó. Tum, bateu. Ele puxou pra bater de novo, ó. Vai, ó. Tá lá. Eu começo a ganhar aqui, ó, meus dois joelhos por dentro. Então você pode estar tanto com nessa defesa aqui, quanto aqui, ó. Tá? Enrolando aqui, fecha o joelho nas costas dele, o outro no peito. Tá? Que aqui você tem um monte de ataque. Você vê no trabalho, tudo quando o cara ganha, o cara já começa a puxar que nem louco. Ó, e aqui também, você pode estar aqui, ó, você pode começar a empurrar pra entrar aqui. Tá? Ficar nessa posição aqui. Aqui fica mais tranquilo pra você. Vai, Deus. Ô, Zapa, comigo você desce a mão pro cara que conhece a Lisa? O cara que é vamos pra cima de dentro depois. Bora, Zapa. Bora. Agora você alivia que tem que pagar o gol, agora. Bora, bicho. Bora pra onde? Okay, don't forget this detail now. Put your foot on the floor and escape. Look, in your ribs. Okay? Another important detail is tap the leg here. Okay? Turn his body, stretch my arm, then I close the triangle so I don't hurt my knee, and he taps. Here I overstretch the legs and he taps. Down, muito bom, senta, say hello, muito bom, dá um abraço. My right leg over the arm.
só para faixa preta de jiu-jitsu. San Diego, California. I started riding for ADCC in 1998 under the suggestion from Sheikh Tahmoon Zayed, the founder of ADCC tournament. And it kind of caught on. It became somewhat of a phenomenon. People didn't know who I was, and everybody wanted to know who the kid was, and the kid had all the information that no one else had. And then about a year later, the Sheikh also asked me to book Vol Jiu-Jitsu, the first book, which is Brazilian Jiu-Jitsu Theory and Technique. And from that book on, started people asking me for more and more books. I also write for magazines, but basically my day is divided between work, training, and surfing. And I've been surfing a lot longer than I've been training Jiu-Jitsu, and I meet a lot of guys. There's people that I met in Hawaii, the world champion Andy Irons, his brother Bruce Irons, one of the best in the world. Kai Garcia is a good friend of mine, lives in Oahu. He's king of all the surfers there. He controls everybody, keeps everybody in check. He's a great guy, a great jiu-jitsu guy, a great surfer.
his cousin, Robbie Garcia, is one of my best friends. He's a Oscar de la Hoya conditioning trainer. So a lot of these guys that train with Kai come here to train with Robbie to be conditioned. So I get Kalani Robb, one of the best surfers in the world, comes here and trains with me all the time. Makua Rothman surfed the biggest waves in the world. He caught the biggest wave, a 66-foot wave. He comes here and kicks my butt every once in a while. So that's a very nice connection between the surf and the jiu-jitsu. One of my best things about my job riding is that I'm very involved with all the athletes. There's so many excellent athletes in jiu-jitsu and MMA. And because of my position, I've been able to not only be close to them, but also help them out. I go to events and I cover the events. I go to MMA fights. I followed Hickson to 2 fights. I follow Royce to 1 fight. I follow Euler to a couple of fights and Enzo to a couple of fights. I did 12 books so far. All the books have different meanings for me. The first one, Theory and Technique, was important because it was the first one and it stayed so long in the top of the charts. It's still one of the best-selling books out there. Self-Defense was very important. It was my first book that I wrote by myself, and it was with Royce, and working with Royce and Charles Gracie was really great. And the third book was Gracie Way, which to this day is my all-time favorite because it was just a book about stories, not so much techniques. And then every book thereafter, the Machado books were really great. Working with Jean-Jacques is a very gifted person, and then working with Rodrigo was a real special, and working with Royce again. But if you have to ask me of all the books which one I like the most is Gracie Way. You say what part I like about the Gracie Way. I mean, every chapter is really good. One of my favorite ones is the story about when Yoji Anjo came to visit the Gracie, surprise the Gracie Academy. And what happened was, I was supposed to go up that day to see Hickson, but I couldn't for whatever reason. And then he called me later and said, you missed some fireworks. I said, what happened? He said, the Japanese came down. It was Pearl Harbor Day. They came on Pearl Harbor Day, unannounced, and Hickson was at home sick, and big melee happened, And one of my favorite parts is when they're talking about, just before the fight, Anjo calls him a coward. I mean, Hickson is just, doesn't want to fight, so Anjo starts challenging him and calls him a coward, and Hickson said, now we fight. And he ushered all the reporters out, telling them, you're gonna have plenty of photos when he's out on the mat later. And then he set up one of his students to videotape the match. This was a regular day at the school, and not a lot of people had ever seen a Gracie challenge. Before the fight, there was still some business to take care of, and they all signed the waivers and agreements and all this. And then as the 2 fighters signed the contract, Anjo turned to his promoter and asked Hickson if he was ready. And Hickson immediately replied, I was born ready, motherfucker. And then the fight just started. So that was one of my best, funnest, the nicest passages I like. And then Hickson, it's not on the thing, but he has a tape. And when he's showing the tape to you, he's just saying, now watch this when I break his nose. And there's a noise, like an egg broken. He said, and then he plays it back. Listen. And it was a bloody fight. He wasn't fighting for anything other than pride, and he just beat the guy up and down. And the camera is panning, and there's all these guys, 3 guys. They never seen a fight like that. And so that's in the book. I call it Pearl Harbor Day. It's one of my favorite passages. Like I said, always the last book is my favorite book, and in this case is The Essential Guard. So what we did is we condensed everything and tried to have 1 or 2 series of actions that you can transport, that same series of links of attacks and defenses and sweeps from either the closed guard, the open guard, any kind of guard. If you're in the closed guard, what you need to be looking at, what you need to be thinking about, what you should do to make your opponent feel uncomfortable. And then you go to the open guard and do the same thing. The best part about it, the book, I think, is that we're able to
and make sense and make a connection between all the different most important guards. And it took a lot of searching, a lot of understanding to try to get out what the guard is, you know. And I think it's all there. So I hope you enjoy it. This is my wife Susie. She's a black belt. She's my toughest sparring partner. And this is our dojo. We train here, we stretch, we do a lot of things. It's a position that I believe I invented. I like to be across side a lot because it's very stable. For a small person to be mounted is very unstable. So across side is a very good, stable position. But I don't like just to attack from across side. I like to take the back. So I developed this position. Position starts from across side. What I do is I pass the collar under and grab it. People allow you to do that. Then this arm goes under her arm, and what I do is I lift and I hand the collar to my hand, okay? So what we have is this position here. From here on, I grab the shoulder and I jump. I spread the leg and I put the knee here, close. And then I'm gonna just sit back and I pull up, and then I immediately attack the neck. And I slide back and I control here. So I'm here, I jump, and then I pull over the leg, like you're pulling somebody over a leg. So again, I'm here, I go boom. I don't want to bring them square over me because they escape to two sides. I want to control which side they're going to escape. And the side that they're going to escape, which is this side, I attack the neck, so I take away their escape. So I have the choke here. They cannot escape to this side because if they escape to that side, they get choked. I have the arm lock here, the straight arm lock by just lifting. And then sometimes they twist the arm this way. And I get it on an Americana. Just lifting here, see the elbow going. My armpit pushes the wrist down and the elbow gets pushed up by my hip. So there's 3 attacks at the same time.
Não, mas não. Estamos no paraíso. Moro aqui nessa academia aqui, em Manaus, né? Eu acho que eu sou o único atleta que tem a maior cama do mundo, né? 10x15. Cama de tatame enorme, bora entrar aí na minha casa. Eu falei sobre a minha cama, né? Agora eu vou mostrar a minha cama aí. Quem que não corre o risco de cair de uma cama? Onde que eu vou cair dessa cama? É ruim, hein? Agora vocês vão conhecer a academia onde eu sempre treinei, a academia onde eu continuo treinando. O início, né? Vamos conhecer a academia onde eu iniciei, onde eu continuo treinando. A academia que fez eu ser várias vezes campeão mundial, brasileiro, Abu Dhabi, etc. Vai ver também a criançada aí. Meu professor não tá aqui, o Henrique Machado, mas você tá bem assessorado porque ele deixou o segundo dele aqui, que é o Jacaré. Bora descendo aí. Bora, ei. Vai pra frente da academia. Vai lá, jeito de mono. Vamos lá, Oriana. Vai, bora, vamos ver essa perna. Já deixou o cara passar? Já deixou o cara passar essa guarda?
esse ritmo aí tá devagar pra ele ainda. A gente tá dando uma colher de chá pra ele pelo retorno dele nesses 2 mundiais. Colônia de férias. É. Colônia de férias. Depois que ele vai entrar pro treinamento. Ainda tá na colônia de férias aí. Na colônia de férias. 6h30 da manhã. Agora vamos conhecer essa cachoeira. Vamos lá. Siga-me. Olha que lindo, aqui que eu vi que lindo pros caras não raspar, olha, ó, pra cá, pra cá, pra cá. Esse é o melhor preço do mundo. Indians back to their Siberian past. Indians back to their Siberian past. Back to their Siberian past. Indians back to their Siberian past.
Vol2.